Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos falar de uma palavrinha bem interessante, bastante polêmica no meio cristão, e pelo fato de nós lermos o Evangelho de Marcos, eu achei interessante trazer ela no início agora para que você venha entender quando nós estivermos lendo o Evangelho de Marcos. Beleza? Eu mando um abraço aí pro pessoal do Facebook, do WhatsApp e do YouTube, que eu coloco lá os vídeos dos colegas. Beleza? Nós vamos ver no dicionário bíblico o significado da palavra sábado. Quando eu estava na faculdade de teologia, tive um professor de hebraico, ele orientou que é interessante a pessoa ter um bom dicionário. Eu tenho esse aqui e tenho também no notebook, tem uns dois no notebook ali. Então é bom você pesquisar algumas palavras, porque tem vez que você tem que conhecer, tem que saber um pouco da cultura, um pouco do que as pessoas entendiam sobre o assunto, entendeu? E a palavra de sábado, interessante que ela teve algumas mudanças, né, no decorrer da história do povo de Israel, beleza? Então vamos estar aqui lendo aqui, espero que não venha ficar muito longo esse vídeo, mas eu creio que vai ser de grande importância para o conhecimento nosso, beleza? Sábado, no hebraico, sabat, o sétimo dia da semana do calendário israelita e judaico. Desde os primitivos tempos israelitas, o sábado foi um dia sagrado, marcado pela observância religiosa e mais provavelmente por alguma outra espécie de observância cultural. Mas sua antiguidade e a natureza das mais antigas observâncias não pode ter determinadas com tanta clareza. As leis do Pentateuco recuam o sábado ao período mosaico, né? Então você não vê relatos de sábado antes do período de Moisés, né? Isso parece historicamente improvável, pelo menos com respeito ao tipo de observância que aparece mais tarde, visto parecer impossível que nômades observem um dia de completa abstenção do trabalho. É que o povo de Israel, eles eram conhecidos como nômades, né? Que eles não tinham residência própria, eram peregrinos, né? Vamos continuar então. Há testemunhos do sábado que, de acordo com a crítica aceita geralmente, remota ao período da monarquia. Além disso, período é difícil poder afirmar alguma coisa com certeza. O nome Sabat está ligado à raiz SHBE, que significa repousar ou cessar. O repouso pode ter diferentes conotações nos diferentes contextos. Etimologicamente foi encontrada uma conexão com um acádico sabato, mencionado em alguns textos rituais. Esse nome designa o 15º dia do mês, com outros dias que marcaram intervalos de 7 dias.
Esse dia era considerado como o dia do mau agouro, em que era perigoso empreender atividades. A conexão etimológica não é certa e não há a mínima semelhança entre o mau agouro, que impede novos empreendimentos, e o repouso do sábado. Mesmo que existisse uma conexão, seria forçado reconhecer tal transformação no sábado hebraico, capaz de fazer dessa uma instituição única e peculiarmente hebraica. Então, demonstra que tinha outras tradições que seguiam essa doutrina de guardar um sábado aqui, né? Que era conhecida como sábado agouro. Se alguém fizesse alguma atividade, é como se seria amaldiçoado, né? Com outras palavras. Vamos lá. Durante a monarquia, o sábado é atestado em apenas algumas passagens. Era um dia em que o comércio era proibido. Em Amós, capítulo 8, verso 5, era um dia em que se podia esperar a visita do homem de Deus, de um profeta. 2 Reis, capítulo 4, verso 23. Era um dia de descanso do trabalho para animais e escravos, não menos do que para os israelitas. Êxodo, capítulo 23, verso 12, do 34 ao 12. Né? Porque os israelitas, quando eles estavam no Egito, eles não tinham descanso. Eles trabalhavam, colocando por dia de hoje, eles trabalhavam de segunda a segunda, eles não tinham descanso. Então o Eterno determinou um dia para eles descansar, trabalha 6 dias e descansa 1. Né? Por isso que é repouso, cessar as atividades, descansar. Entendeu? Vamos lá. Deduz-se em 2 Reis 11, do 5 ao 9, que o número de homens postado na guarda do palácio era reduzido à metade no sábado. Né? Então eles diminuíam algumas atividades, o tanto de trabalhador, mas sempre tinha alguém trabalhando. Né? E se nós formos pensar um pouquinho, você vê que não tem como toda a comunidade parar. Né? Um exemplo, na época do povo de Israel, tinha os guardas que ficavam em guarda para se por acaso viesse algum ataque. Então não tinha como cessar, que nem falou lá em cima, no início, por completo as atividades. Seria só raciocinar e pensar um pouquinho que você compreende isso. Era um dia de descanso para os israelitas, os seus animais e seus escravos, porque os israelitas, eles mesmos, uma vez escravos no Egito, ter compaixão daqueles que eram forçados a trabalhar. Né? Então, acabei de falar, eles eram escravos, então eles tinham que ter compaixão dos animais, dos escravos. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 2, do 12 ao 15. O acréscimo do motivo humanitário na observância do sábado é característica do Deuteronômio. Esse texto não é tão seguramente pré-exílico como os citados acima, mas é certamente anterior à forma que se encontra no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, que se encontra em Êxodo capítulo 20. Está diferente. Né? Em Êxodo 20 está de uma forma, em Deuteronômio está de outra forma. Então, houve alguma tentou se adequar. Eu falei no início que ele sofreu várias alterações no decorrer, né, de quando foi colocado ali para o povo ter um descanso, que é uma revisão do Pentateuco. O Deuteronômio acrescenta também uma frase não encontrada em outros textos primitivos,
que o sábado deve ser santificado. Então está dizendo aqui que nos textos mais antigos não tinha essa palavra do sábado ser santificado. Essa frase é comum nos textos sucessivos. Então os que vieram posteriormente levaram essa frase. Essa frase é comum nos textos sucessivos. Essas notícias esparsas acerca da natureza do sábado indicam o descanso do trabalho, e em Deuteronômio uma espécie de santificação. E em 2 Reis 4, 23, é um dia próprio para a atividade religiosa. As outras passagens, não todas, são todas exílicas ou pós-exílicas. Observe o sábado, santificando-o. Aí tem Êxodo capítulo 20, verso do 8 ao 10, do Êxodo 31, do 13 ao 16, Isaías 56, do verso 2 ao 6. Violar o sábado e profanar a sua santidade. Neemias capítulo 13, verso 15 ao 22, Isaías 56, verso do 2 ao 6. E Ezequiel também, do capítulo 20, do versículo 16 ao 26. O sábado é profanado pelo exercício do comércio. E Neemias fechava as portas de Jerusalém no sábado para impedir o comércio. Neemias capítulo 13, verso 15 ao 22. Carregar carga viola o sábado. Então, Jeremias 17, do capítulo 17, versículo 21 ao 27, uma expansão pós-exílica de Jeremias. Uma midrash, se você não sabe o que é, depois dá uma pesquisada. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre midrash, trazendo a explicação, para que você venha entender. Deixa eu ver aqui. Vamos. Comenta que apanhar lenha no sábado é pecado grave. Essa concepção extremamente rigorosa mostra a santidade ideal do sábado, que era característica do judaísmo pós-exílico, né? Então, essa passagem, que tem até um jovem que ele foi pego, parece que pegando lenha, é uma midrash. Aí é importante você saber o que é midrash para você compreender, beleza? Então, outra midrash, que é em Êxodo 16, do 22 ao 30, conta com o próprio Eterno observou o sábado mandando o maná, e isso compeliu os israelitas a aguardarem o sábado, não recolhendo o maná. Então aqui outra midrash, que é importante você entender isso, que tem muitas tradições aqui que foram colocadas, que se você não souber, você acaba se confundindo e achar que o Eterno fala uma coisa e depois fala uma outra coisa no Novo Testamento. Então é importante você compreender esse tipo de estudo. Certos sacrifícios são prescritos no sábado. Números capítulo 28, verso do 9 ao 10, Ezequiel 46, verso 1 em diante. O relato da criação do Pentateuco faz do sábado o dia de descanso do Eterno, depois da criação. Esse evento cósmico é a base teológica do descanso do homem no fim da semana, o qual é também uma representação do evento cósmico da criação, que está lá em Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3. O mandamento do Decálogo, no Êxodo 20, do 8 ao 10, modificado pelo Pentateuco, faz do descanso da criação um motivo para a observância do sábado, que consiste em santificar o dia em que não permitir
que nem um homem, nem um animal trabalhe. O dia da expiação é chamado de sábado, né, em Levítico 16:31. Para significar a observância do descanso sabático no período macabaico, o descanso sabático era compreendido como proibição de combater mesmo em autodefesa, e alguns judeus foram mortos por causa de sua recusa em resistir ao ataque. Você vê o ponto que chegou, né, com relação ao descanso do sábado. Então eles pensavam que eles não poderiam nem se autodefender. Se alguém fosse bater neles, eles tinham que ficar quieto. Olha o tamanho da ignorância do ser humano, né? Os próprios macabeus estão determinados que não tinham observância tão rigorosa o sábado, né? 1 Macabeus 2, 31 ao 41 e 2 Macabeus do 15, do 2 ao 4. Esse Macabeus aqui, pessoal, para que você não tenha conhecimento, eles estão na Bíblia Católica. Se você tiver a Bíblia Católica, com certeza você vai ter. Na Protestante, eles tiraram esses textos. Há uma severa crítica profética sobre a observância do sábado. Este juntamento com outras práticas rituais é chamado vão sem adoração interior. No Isaías 1:13. A passagem não é considerada como original por muitos críticos. Não é considerado, pessoal, porque essa passagem de Isaías aqui, lê lá depois, Isaías 1:13, pega pesado. O pessoal tirava o dia de sábado e lá fala que o Eterno nem já estava cansado daquela hipocrisia do povo de Israel naquela época. O significado do descanso sabático é um tanto ambíguo nestes textos. Descanso pode significar repouso ou simples cessação do trabalho. O Deuteronômio propõe um descanso sabático como um repouso humanitário. A observância sacerdotal sucessiva não é tão claramente humanitária. O sábado era um dia santificado ao Eterno. Assim como as pessoas, as coisas podiam ser consagradas e assim subtraídas ao uso profano. Também um período de tempo podia ser consagrado. O trabalho era um elemento secular que profanava o sagrado. O fato de a cessação do trabalho envolve repouso era meramente incidental. Essa concepção acerca do descanso sabático chegou à obsessão no judaísmo tardio e foi criticado por Jesus, né? Então, Jesus, ele criticou. Por quê? Porque eles estavam seguindo uma tradição que, com certeza, os rabinos imporam para o povo essa tradição e ele seguia como lei. Por isso que eles falavam que Jesus transgredia o sábado, mas é porque ele transgrediu o que eles determinou para que o povo viesse praticar. Aí, no judaísmo, o sábado se tornou uma das mais importantes observâncias. Isso aí é sem dúvida. Desenvolveu-se paralelamente com a religião da sinagoga. Não estava ligada ao templo e podia ser observado em qualquer lugar. Era um dia de assembleia religiosa, prescrita pela primeira vez em Levítico, capítulo 23, do versículo do 1 ao 3, e do repouso sabático. O sábado foi uma das observâncias mais especificadas do judaísmo. Identificava os judeus e distinguia-se dos gentios e se tornou um sinal de autêntico
judaísmo, um pouco como muitos católicos fazem na missa do domingo, esse sinal de católico, do católico praticante. Então, o sábado para o judeu era muito importante, né? Por quê? Porque foi instituído em Levítico, né? Com a sinagoga, não tinha nenhuma ligação com o templo, né? Por isso que você vê, por exemplo, nas sinagogas eram os locais que eles liam a Torá, né? Então, era um dia que o povo não trabalhava e todos iam para as sinagogas para poder ouvir a Torá, ouvir o que aconteceu com o povo no Antigo Testamento, os relatos históricos, né? Que a Torá conta a história de Abraão, conta a história da criação, conta a história de Moisés. Então eles iam para poder ouvir as histórias dos irmãos do passado. E Yeshua ia, né, para poder estar ensinando a sua doutrina. A natureza do descanso sabático foi assunto de muitas discussões, casuística dos rabinos, que enumeravam 39 tipos de trabalho proibido no sábado. Algumas proibições nos parecem mesquinhas e ridículas, como a proibição de acender o fogo, bater palmas, saltar, dar palmadas nas coxas, visitar doentes. Podia-se afastar-se de casa somente a curta distância, a não ser que se estabelecesse domicílio temporário, depositando objetos pessoais em alguma distância de casa. A viagem de um sábado, Atos 1:12, era de 200 covados, cerca de 900 a 1000 metros. Então você vê que os rabinos, eles colocaram 39 tipos de trabalho que eram proibidos. Por isso que eles estavam lá olhando o que Yeshua estava fazendo. Interessante. Vamos lá então. Que a rigorosa observância do sábado pelo judaísmo era um ponto de frequentes sérias controvérsias entre Jesus e os rabinos, e atestado em todos os evangelhos. Está registrado. Por isso que eu estou lendo aqui, para que você, quando nós estiver lendo, você vai compreender. O próprio Jesus guardava o sábado de modo razoável e ocasionalmente ensinava na sinagoga no sábado, né? Ele ia na sinagoga e ensinava a doutrina dele. Os fariseus achavam que censurar nos discípulos de Jesus por infligir espigas nas mãos no sábado, e isso era considerado como preparação de alimentos, um dos 39 trabalhos proibidos, tá vendo? Os rabinos, eles que faziam a lei, eles começaram a perseguir Jesus e os discípulos. Então, mas não passavam de ensinamentos humanos dos rabinos. Então nós temos que compreender o que era realmente ensino do Eterno no Antigo Testamento, no judaísmo, ou o que era invenção do judaísmo, entendeu? Jesus apelou para o exemplo de Davi, que comeu o alimento sagrado quando se encontrou em necessidade, e para os sacerdotes que ministravam no santuário no sábado. Afirmou que ele próprio é Senhor do sábado, capaz de determinar aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito no sábado. Então Jesus, ele determinou o que podia e o que não podia, apesar que ele não deixou muito claro, né? Foi particularmente severo quando os fariseus o criticaram por causa do dia de sábado, observando que não existia tempo em que o proibido fazer o bem aos outros, porque ele curou no dia de sábado. Um homem tem pelo menos tantos direitos e assistência quanto o animal que se desgarra e cai no buraco, de onde seu proprietário ou qualquer outra pessoa pode salvá-la no sábado.
Então Jesus falou que o homem tinha muito mais valor que os animais, porque se um animal caísse no dia de sábado, eles podiam ir lá pegar, né? E aquela pessoa que estava enferma, estava sendo oprimida por Satã, Jesus não podia curar, entendeu? Muita hipocrisia. Então está em Mateus capítulo 12, verso do 1 ao 14, Marcos, João, tem várias passagens aqui. Apenas em Marcos 2, 27, conservou o dito segundo o qual o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, que sumariza o ensinamento de Jesus melhor do que qualquer outra frase. Sem rejeitar a observância do sábado no seu conjunto, Jesus salienta que as práticas rabínicas eram meras interpretações humanas do preceito, que é basicamente para o bem humano, alinhando-se assim com a concepção deuteronômica do sábado. O sábado, na verdade, deve ser santificado, mas se profana o sábado, fazendo dele uma desculpa para fugir ao próprio dever de providenciar as próprias necessidades essenciais ou fazer o bem ao próximo. Olha que exemplo, hein? Há muitas coisas mais importantes do que a observância do sábado. Jesus não formula preceitos particulares, mas deixa a discrição humana determinar quando a observância do sábado deve ceder a assuntos de maior importância. Jesus não deu muita importância. O sepultamento de Jesus na véspera do sábado provocou a necessidade da pressa e foi a causa da presença das mulheres no túmulo na manhã seguinte ao sábado. Mateus capítulo 28, verso 1. Em Atos fala da leitura dos profetas 13, 27 e do Pentateuco em 15, 21, na sinagoga, no sábado. As reuniões da sinagoga no sábado eram ocasiões para Paulo apresentar o Evangelho e ouvintes judeus. Ele foi expulso de várias sinagogas por ir lá ensinar Jesus Cristo, falar que Jesus Cristo era o Messias. No Novo Testamento, o termo sábado pode significar também simplesmente a semana. Em Atos capítulo 20, verso 7, e 1 Coríntios 16, 2. Os cristãos judaizantes tentaram impor a observância do sábado aos cristãos vindo da gentilidade. Então, os judaizantes eram os cristãos que eram judeus, né? Eles queriam impor a observância do sábado aos gentios. Quem são os gentios? Eu e vocês somos gentios, nós não somos judeus. Paulo afirma que a ninguém pode ser exigido a observância do sábado, que é em Colossenses 2, 16. É importante você ler essas referências. Libertando assim, final e completamente, os cristãos das obrigações das leis do sábado. Então, terminamos aqui, 28 minutos. Nossa, ficou um pouco longo, mas é importante você saber dessas informações. Então, as pessoas gentil necessariamente não têm obrigação de guardar o sábado. E, na realidade, nós não temos nem uma forma assim concreta de como devemos guardar. Mas sim é tirar um dia para o Senhor. Sim é você buscar adorar o Senhor em espírito e em verdade, que nem Jesus falou para aquela mulher no monte. Então você sempre está em espírito de adoração. Você trazer um culto racional para o Eterno. Você está sempre ligado com Ele. E tirar um dia de descanso. Tirar um dia de descanso do trabalho, para você não ficar enfadado de tanto trabalho. Que o trabalho demais realmente estressa, pode acarretar até enfermidades. Beleza, pessoal? Que o Eterno possa estar te abençoando poderosamente, em nome de Jesus.
Um grande abraço do irmão Alex.